a Bíblia está a dizer que o primeiro homem, que é Adão, esposo de Eva, Amém. foi feito em alma vivente. Amen. Ele não foi feito alma vivente. Amém. Ele foi feito em alma vivente. Amém. As Sagradas Escrituras estão a afirmar para nós que o primeiro homem, que é Adão, esposo de Eva, o nosso pai, o pai da raça humana, ele foi feito em alma vivente. Amen. E a Bíblia não engana-se e nem tampouco tropeça na sua linguagem. Amém. Porque em Gênesis capítulo de número 2, versículo 7, a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou o seu vento sobre as suas narizes, ou sobre os seus narizes, e o homem foi feito alma vivente. Amen. E 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, a Bíblia está a dizer que assim está escrito, que o primeiro Adão, ele foi feito em alma vivente. Amém. Mas o segundo Adão foi feito em espírito vivificante. Amen. Agora, aqui tem um mistério muito sério, por favor. Entenda que Adão é resultado do espírito criado, mas o corpo formado. Em Gênesis 1:26, façamos o homem segundo a nossa imagem, a nossa semelhança. Macho e fêmea os fez o Senhor Deus. Então significa, o homem foi criado sendo ele espírito, mas não tinha corpo. Só que Gênesis 2:7, Deus pega o pó da terra e começa a formar o homem. E depois de formar o corpo do homem, Deus sopra. Por quê? Porque a palavra espírito é a palavra ruach no original. E a palavra ruach, literalmente para o português, significa vento movente. Ou seja, um vento que se move. Depois de Deus criar o homem, ele pega o homem espiritual que ele criou. Depois dele formar o barro do homem, o corpo físico do homem, ele pega o homem que ele criou, que estava dentro dele, e soprou ao corpo que ele formou. E o homem foi feito alma vivente. O que significa? Alma vivente é resultado da criação do espírito e da formação do corpo. Alguém está me percebendo? Amém. O homem em si só não é o corpo. O corpo foi formado porque o homem já existia. Mas Deus queria que o homem espírito habitasse em um corpo. E esse espírito não tinha corpo. Então Deus pega a terra, forma o corpo para colocar no corpo o homem que ele criou. É mais ou menos como pegar uma luva e colocá-la na mão. Significa, a mão já existe, ela já foi criada, mas ela não pode ficar assim, sem luvas. Então pega a luva, fabrica a luva e depois pega a mão e coloca na luva. Quem ver a mão não vai ver a mão, vai ver a luva. Mas quem está a movimentar a luva são os dedos da mão. Então a mão é o espírito do homem criado e a luva é o corpo do homem formado. E depois o espírito criado mais o corpo formado é igual a alma vivente. Quando a Bíblia diz o primeiro Adão foi feito em alma vivente, significa a maneira de como o primeiro Adão foi feito resultou em uma alma vivente. Ou seja, tem que ser alma, mas essa alma tem que estar viva. Não pode ser uma alma morta. Deus está a apresentar uma alma viva. Que o primeiro homem foi feito uma alma viva. Mas o segundo Adão, a referir-se a Cristo Jesus, já não foi feito alma vivente, mas foi feito espírito vivificante. Agora, aqui é uma diferença. Aquele que foi feito espírito vivificante, nós devíamos chegar na terra em um corpo formado. Aquele que foi feito espírito vivificante, ele veio na terra em um corpo formado. Ele nasceu por intermédio de uma mulher. Ele estava dentro de um corpo que o homem também tem, mas dentro daquele corpo tinha um Adão, que era o segundo, no qual não era alma vivente, mas era espírito vivificante. Amen. Ali nós vamos encontrar as diferenças. O primeiro Adão, ele tinha vida, e ele gerava vida segundo a sua espécie. Amém. Que era na carne. Amém. O segundo Adão, ele não tinha alma vivente. Amém. Ou seja, não foi feito em alma vivente. Amém. Apesar de ter alma, mas ele foi feito espírito vivificante. Agora, se o segundo Adão, que é Jesus, é espírito vivificante, ele é espírito, mas esse espírito vivifica. Adão, o primeiro Adão é alma, mas é uma alma vivente. Então quem nasce do primeiro Adão, ele se torna vivo. Mas quem nasce no segundo Adão, ele se torna vivificante. Aqui há uma coisa. Porque gramaticalmente falando, eu falei a mesma coisa.
Mas espiritualmente falando, eu não falei a mesma coisa. Amém. Genericamente abrogando a palavra estar vivo e vivificante parece a mesma coisa. Mas especificamente narrando, há uma diferença ali. Amen. Tem alguém que pode me perceber? Amém. Jesus, Adão não tinha vida para dar a outras pessoas. Amém. Se você desfazer-se de Adão, você morreria. E Adão não tinha como ir atrás de ti para te dar vida. Amém. Mas o espírito vivificante, ele não tinha espírito só para dar vida a ele mesmo. Amém. Mas também tinha espírito para vivificar o mortal na vida da alma vivificante. Amen. Ou da alma viva. Avança, my father. A alma viva não tem como vivificar o espírito. Amen. Mas o espírito vivificante tem como vivificar a alma mortal. Amém. A alma quando morre, o espírito vivificante vem e vivifica a alma que morreu. Amen. Mas se o espírito, ou seja, se a alma morrer, em si só não tem como dar-se vida. Amém. Ou seja, o segundo Adão, que é o espírito vivificante, Amen. que no qual é Jesus, Amém. tinha alguns poderes que o primeiro Adão não tinha. Ele não tinha só poder de trazer-se ele mesmo à vida, Amen. ressuscitar no terceiro dia. Amém. Também tinha poder de ressuscitar outras pessoas como Lázaro, Amém. ressuscitar como a menina que Amém. ele ressuscitou, Amém. ressuscitar pessoas como o filho da viúva de Naim. Amém. Alguém está me percebendo? Avança, E ele papá. tem poder de pegar esse poder de ressuscitar pessoas, Amen. entregar para Pedro e ressuscitar Tabita. Amém. Entrega para Paulo e ressuscitar Eutico. Amém. Entrega para Elias ressuscitar o filho da viúva. Amém. Entrega para Eliseu ressuscitar também mortos. Amém. E esse espírito está no nosso meio. Amen. E hoje também vamos te ressuscitar. Amém. Vamos, vamos, Tenha boas Vamos. em nome de Jesus. vamos te ressuscitar. Avança, papá. Vamos te ressuscitar. Avança, my father. Quem está aqui diz amém.